Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa e hoje. Pois é, já estamos no 8º capítulo do Recapitulando a Saga Sexta-feira 13. Pra quem tá chegando agora a partir desse vídeo aqui, ou se você tá conhecendo o canal agora, esse é um dos quadros mais populares aqui do canal, onde eu faço um revisando completo aos filmes da franquia Sexta-feira 13, que é um remake que eu já fiz alguns anos atrás, e aqui eu falo sobre como foi feita a produção de cada um dos capítulos individualmente, cada semana. Faço um resumo completo do filme do início até o final e ainda trago curiosidades algumas, né, sobre elenco, fofoca sobre os bastidores, com uma mini opiniãozinha final, com direito a uma nota também que eu dou no final de cada vídeo desse quadro. Você já viu que o negócio aqui é bem explicativo, mas com muito humor, para você se divertir e aprender mais sobre esse universo, caso não conheça, ou caso você é fã ou gosta. Mas tá bom, né? Bora parar de enrolação e simbora saber o que é que o Jason Voorhees andou aprontando na cidade que nunca dorme, Nova York, nesse 8º capítulo da franquia. É um capítulo muito controverso, negativamente. Nós vamos descobrir muito mais já já. Então, quem chegar primeiro, ganha! Como a gente viu no capítulo anterior, o capítulo 7, foi um episódio muito decepcionante para os fãs e para quem também não é fã, né? Então, os executivos, os realizadores já estavam vendo que a repetição, que era o maior problema, estava levando essa franquia pro buraco cada vez mais ao longo de todos os filmes. Foi aí que abriu espaço para todo mundo sair escrevendo roteiro para esse 8º capítulo dessa franquia. Por exemplo, o diretor do filme anterior, ele queria propor um segundo round com a Tina versus o Jason novamente. Até a atriz Lynn Park-Lewton, ela falou que, junto com o marido dela, queria propor um roteiro onde a Tina iria para um hospital com jovens com distúrbios mentais. E até um ator que dividia cena com ela, a Park-Lewton, no filme anterior, ele propôs que tudo que tinha acontecido no 7º capítulo era apenas um sonho. Mas aí a Paramount acabou negando um salário maior para Lynn Park-Lewton e ela acabou caindo fora desse projeto. Dessa forma, o filme acabou seguindo um rumo totalmente diferente, onde nem o elenco do filme anterior, ninguém, e nem o próprio diretor voltaria nesse 8º capítulo. Mas os realizadores tinham sim já alguém na mira ali para dirigir esse 8º capítulo, que era um tal de Robbie Riding, que teria dirigido 14 episódios da série McAven. No caso, era uma série ali da Paramount também, né, McAven. Mas depois ele foi chamado para escrever alguns episódios da série Loja do Terror. Nessa ocasião, Robbie Riding só aceitaria se ele fosse dirigir este filme. De cara, os realizadores não gostaram da ousadia do cara, de Robbie. Mas, como estavam numa dificuldade tremenda ali pra achar roteirista e diretor na época, né, acabaram aceitando ele. Tanto que depois ele veio escrever 4 episódios, né, da série Loja do Terror e dirigir 2 deles. Aí o estúdio gostou de Robbie e chamou ele pra dirigir e escrever o 8º capítulo da franquia Sexta-feira 13, inclusive essa faz a estreia dele como diretor pela primeira vez nos cinemas. Mas o Robbie Riding, ele tinha uma ideia em mente, que era querer tirar o Jason de Crystal Lake pela primeira vez. Uma coisa que o produtor da franquia, né, o Frank Mancuso Jr., amou de cara, e inclusive foi o próprio, né, Frank, que teve a ideia do filme se passar em Nova York. Tudo resolvido, Robbie Riding tinha já escrito ali um roteiro onde o Jason iria estar atacando na Big Apple. Só que depois que eles jogaram na planilha as locações e tudo mais, ficou muito caro. E aí teve que contemplar, né, escrevendo tudo novamente, mudando o máximo de dinheiro no cenário possível, onde todas as cenas basicamente do filme aqui foram gravadas em Vancouver, no Canadá, para diminuir o dinheiro da locação e o orçamento não subir tanto, porque era muito caro tudo. E ainda mesmo assim o orçamento subiu muito, chegando a 5 milhões de dólares, que para a época era muito dinheiro, obviamente, e até agora era o maior orçamento da franquia até então. Sem contar que a duração desse filme também aqui é bem grande, é uma duração bem esticada, chegando ali a 1 hora e 40 minutos. Dessa forma, Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca Nova York e chegaria nos cinemas em 28 de julho de 1989, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, só em 15 de novembro do mesmo ano. O filme começa alimentando nossas expectativas, mostrando cenas da cidade de Nova York. Corta para o acampamento Crystal Lake, onde tem um barco passando na região e um casal se preparando para a safadeza. Mas antes o carinha conta a história do menino Jason, que morreu e ressuscitou matando geral no camp. Aí ele tenta assustar a mulher com a máscara do vilão. Tá na cara o porquê dessa máscara aparecer aqui, né? Vamos fingir que a gente não sabe. Quando do nada a âncora desse barco puxa o fio elétrico que estava em contato com o Jason, que dá um choque tremendo no defunto e dá vida novamente ao sujeito, que sobe no barco, demora 1 ano para apontar um arpão só para errar. A mulher foge, o macho fica e toma no bucho das pésperas. Nisso a menina que estava escondida, ou queria soltar um pum nessa cara dela, né? Mas Jason acha ela e despacha também. Aí como a gente tá acostumado, né, nessa franquia, no dia seguinte é apresentado os personagens principais dessa bagaça. A professora carinhosa, a protagonista sem sal, que é mais lerda do que 8 junto, e o tutor tio da mocinha covarde. E como eles estão saindo num cruzeiro, tem mais uma cambada de jovem que ninguém liga.
Só que o Jason veio de alguma forma pelo barquinho e entrou nesse cruzeiro. E quem descobre da pior forma o intruso é essa guitarrista rebelde, que o vilão acha ela de primeira e faz questão de meter a guitarra na cara dela. O próximo é esse Melian tá aí, que a cara nem aparece, tava de boa numa sauna, quando o Jason mete uma cravada perversa de pedra quente no bolso dele e depois corta pros peitos, do nada. Aí a protagonista Lesa alucina com o Jason, conversa besteira, mas a prof é jogada do navio pela megera genérica da região e tem mais uma alucinação pra não perder o costume. Aí surge esse velho profeta que vai todo mundo morrer. Nisso a megera dá uns pega no professor Sonso e arma um plano para chantagear o mesmo, para passar de ano com um vídeo íntimo de ambos. Agora não sei porque eu expliquei isso da megera com o professor, porque ele não recebi zero importância pra trama desse filme aqui. Pois logo em seguida, Jason Lerdo manda ela de Vasco no tempo dele. Aí desanda tudo. Ele mata o assistente do capitão, para que deve ter sido no traseiro, e o capitão com uma degolada tradicional, mas que pareceu que o irmão já estava morto, porque nem sangue saiu. Aí o filho do capitão, bem calmo, avisa pra todo mundo que o bagulho tá comendo solto no navio. Enquanto isso, o Jason encontra essa desconhecida no barco e, usando seu poder de teletransporte na cara dura, engana a pobre, esganando ela de forma cruel. Pronto, agora quer se lascar o resto do povo tudo, viu? O câmera abestada onde protagonista e vai caçar o Jason pelo navio. Mas acaba perdendo os óculos, dá um tiro no mecânico, encontra o Jason e a descarga elétrica e ainda inicia um incêndio desse filho da mãe. Aí o amigo do filho do capitão, que não fala nesse filme, ninguém fala, dá de cara com um brucutu. Tenta fugir pelo mastro, mas Jason se teletransporta e joga ele de cima, que cai em cima dos ferros. A turma do fim se reúne, encontra o velho profeta falecendo e evacuam. Mas peraí, minha gente, cambada de gente que a gente tinha visto no início desse filme aqui. Deve ter se afogado. Aí o restante do povo que sobreviveu, né, chega na cidade que nunca dorme. Mas se você acha que vão pra cidade que nunca dorme agora, pode esperar mais meia hora, porque tem mais meia hora de perseguição do que quando de repente uma dupla de abusadores raptam a mosca morta pra fazer o que não deve com ela, até injeta uma droga, mas Jason chega lacrando e atravessa um deles com uma agulha. O outro até mete uns tiros nele, mas como sabemos não dá certo e o Jason mete a cara dele num cano. E eu achei ainda foi pouco. O boxeador sobe no telhado do nada, aí Voorhees vem atrás e ele inventa de ir no murro mesmo. Esmurra Jason até umas horas, até que cansa, e o Jason com vergonha alheia da cara dele, dá só uma na cabeça do abestado e sai voando longe, fazendo a cabeça dele e volta. Vamos fingir que ninguém viu que isso era um manequim, e do mais falso possível, viu? Nesse momento o quarteto restante é acudido pela polícia, mas Jason é mais rápido, e pega um dos policiais. A inexpressiva tenta passar por cima do vilão, mas tem mais uma alucinação e bate contra a parede, o carro. Todos escapam, menos a professora. A protagonista, bem calma, tem uma lembrança de quando era pequena, no qual o tio dela joga ela no lago para aprender a nadar. E ela teria visto o Jason quando criança no fundo desse lago, ficando assim com trauma. Deu logo de novo essa história da franquia querer conectar o protagonista com o vilão, fazer um drama, fazer... Gente, a dificuldade que os realizadores nesse universo têm de criar uma conexão diferente, de inovar, de reinventar podre. Mas enfim, Jason se levanta e vai atrás do tio da Sensal e mergulha o sujeito no tambor com ácido tóxico. Pois é, o karma demorou mais veio. Sobrando apenas o casal principal que chega à cidade de Nova York, faltando 15 minutos para o filme acabar. Ambos entram no metrô, acham que estão salvos, mas lá vem o Jason. Eles puxam o freio de emergência, saem do metrô e Jason cai no espelho levando um choque da boba. A dupla sobrevivente chega na Times Square, Jason surge, admira as luzes, chuta uma caixa de som ameaçado e mostra a cara feia e diz ameaçado. A dupla então pede ajuda no restaurante, mas Jason chega lá, quebra na porta e joga um marmanjo do restaurante contra a parede. Encurrala os jovens no beco, eles descem pelo esgoto e encontram um operário, mas o Jason aparece e mata o pobre do trabalhador. A moça aproveita que o vilão tá distraído e joga um balde de ácido na cara dele, que derrete parecendo papel machê. A dupla tenta voltar pra cima por o bueiro, mas quando de repente vem do nada litros e litros de ácido que limpa o Jason tão bem limpado que ele volta a ser criança. E sem deformação. E como vocês viram a inconveniência do roteiro aqui, o roteiro tá tremenda nesse filme, tá tomando conta de tudo. Só não tá mais do que o visual da cara do Jason mudando todo o filme. No fim, o casal se beija e ficam felizes, levando todas as vítimas dessa tragédia no coração. E fim dessa palhaçada. Como todos os atores que fizeram o papel do Jason nos filmes anteriores não queriam voltar para essa franquia, os realizadores temiam, né, nesse 8º capítulo, que o Kenny Hodder, que interpretou o vilão no filme anterior, não votasse também. Aí no Canadá eles tentaram achar um homem grande, né, da forma que eles queriam para fazer o papel do Jason, porque acharam que o Kenny não iria votar, um tal de Ken Kissers. No entanto, a surpresa que ninguém esperava era que Kenny Hodder voltou e disse que queria fazer o papel do Jason mais uma vez, o que deixou todo mundo ali surpreso. Fazendo então apenas o Ken como um dublê aqui no filme em algumas cenas e fazendo uma pequena aparição lá no final, sabe, o marmanjo que é jogado na parede, pronto, era ele. E o que eles nem imaginavam era que Kenner continuaria fazendo o papel do vilão por mais alguns filmes dessa franquia. O título do filme, Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York, não faz jus ao filme. Isso porque as locações, gente, eram muito caras. Tanto que as cenas do metrô, as cenas em esgoto, na lanchonete, perseguições em becos, todas foram gravadas em estúdios em Vancouver, no Canadá.
que a perseguição do metrô foi gravada em Vancouver. A única cena gravada em Nova York mesmo foi a cena da Times Square, obviamente, e inclusive o Ken Hodder nessa cena ficou alucinado com as luzes maravilhosas da cidade que nunca dorme. Inclusive, esse filme aqui também ganhou um título das músicas do David Bowie, pois queriam esconder, como a gente já está acostumado, onde se passaria a história dessa vez. E o melhor é que Kenny Hodder, na cena que estava lá na Times Square, as pessoas ficavam olhando para ele na cena da gravação, e ele ficava olhando para as pessoas de volta, tentando intimidá-las. Sabe a cena em que o boxeador tá lá dando aquele monte de bufete no Kenny Hodder vestido, obviamente, Jason? O Kenny Hodder estava coberto de enchimento, então ele pediu para o ator Craig Vincent Craig meteu à vontade nele. Hodder, ele era realmente um parrudo valente, isso porque o boxeador interpretado pelo ator Vincent Craig, ele machucou realmente as mãos deles. E eu digo que ele é muito valente e potente, né, o Kenny Hodder, isso porque na cena em que o Jason, com aquela maquiagem horrorosa, bota aquele monte de água pra fora pela boca, o ator ele tinha bebido água e fez de tudo pra vomitar na hora exata. Quinta-feira 13, parte 8, ele contém algumas ceninhas de easter eggs, mas eu separei apenas 3 aqui pro vídeo não ficar muito longo. Como o símbolo do Batman, que aparecia ali no fundinho aí, como vocês estão vendo na Times Square, e também a cena em que tem o metrô lá, a gente vê no fundo o nome Jason Vick, né? É uma referência ao 6º capítulo. E outra também é o nome do navio, que boa parte do filme se passa que é Lázaro, se referindo a um personagem bíblico em que voltava dos mortos. O que a gente pode referir também ao Jason, mas a diferença é que Lázaro provavelmente não sai matando o povo. A atriz Charlene Martin, ela ficou morta de vergonha por fazer uma ceninha de nudez aqui no filme, que é aquela megerinha lá que dá um golpe no professor. E pra deixar ela mais à vontade, o diretor aqui fez uma coisa meio ousada. Ele mostrou a bunzanfa, né, numa cena lá no chuveiro funcional, lá, cenográfico, para que deixasse a atriz mais à vontade. Quando foi no dia seguinte, os realizadores, olhando o material original, viram o porquê dele ter feito aquilo. Acharam estranho, mas de acordo com a atriz, ela não achou nenhum desrespeito, achou até engraçado e ela disse que realmente funcionou e ela ficou mais à vontade. A protagonista do filme, interpretada pela atriz Jacen Jugert, ela ficou incomodada por não ter sido avisada antes que iria fazer também algumas cenas de nudez, até porque a personagem dela era a típica mocinha, né, sem sal, mas tímida e que não faz esses tipos de atrocidades. E ela negou fazer essas cenas de todas as formas, viu? Tanto que até falaram a ela que isso era muito normal nesses filmes da franquia e que muitas atrizes que mostraram o corpo em algumas cenas de nudez tinham um futuro muito promissor. Mas ela negou fazer. Se eles soubessem, eles tinham contratado outra atriz e entrado nesse acordo, né? Mas ela acabou negando, não fez a cena, até porque não condizia com o papel da personagem e a personalidade da mesma. Ela tem personalidade. Todo o elenco do Sexta-feira 13, parte 8 de Jason Ataca Nova York, eles tiveram que assistir todos os filmes do 1 ao 7 para que nas gravações eles entregassem mais nas atuações, nas expressões e nas cenas de mortes e perseguições. Mas como a gente viu aqui, acho que não deu muito certo não, isso não foi em vão. Além dos problemas de sempre que a gente já viu até agora, como as repetições, as mortes sem sal e sem impacto nenhum, os personagens desinteressantes, que isso aqui tem novamente, tudo isso, esse aqui vai muito mais além dos problemas, gente. Primeiro que já começa forçando uma conexão da protagonista com o Jason na infância, que não serve pra nada nesse filme. Depois reinventa uma mitologia em torno do vilão, parecendo que até mesmo os realizadores nunca nem assistiram nenhum dos filmes dessa franquia e não sabem de nada sobre nada. Uma hora ele é deformado, outra hora não é. Agora até ser exagero meu, mas eu concordo plenamente que esse tem a pior direção da franquia até então, minha gente. Tudo passa muito devagar, 1h40, mas passa devagar demais. Até o Jason demora pra matar o povo. Os diálogos são horríveis, as coreografias de câmera são toscas. Parece, ou deve ter sido, os atores não ensaiaram nenhuma das falas e foi tudo no improviso. Sem contar com as maquiagens que são podres, parece, tem uma cena lá que eu mencionei que parece papel machê a cara do Jason. Sem contar que o filme quebra nossas expectativas, já que era pro Jason atacar o filme inteiro em Nova York. Mas se passa num cruzeiro. Se eles não tinham dinheiro suficiente para fazer as cenas, era melhor não inventar a moda, só para quebrar nossa expectativa, aumentar e decepcionar, porque esse filme fez, e muito mais, né? E quando finalmente os personagens chegam em Nova York, já não tem mais nem graça a gente esperar. No final de tudo, o filme acabou tendo a pior bilheteria até então, fazendo apenas 14,3 milhões de dólares mundialmente. Todos os fãs e todo mundo se frustrou com o filme que propôs uma coisa, mas não cumpriu nada. Vendo a catástrofe que essa franquia tinha chegado até esse momento, a Paramount acabou vendendo os direitos de Sexta-feira 13 para a New Line em cima. E o que é que a New Line fez com os próximos filmes dessa franquia? A gente só vai descobrir na próxima semana. E a nota que eu dou ao filme Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York, quer dizer, Cruzeiro, Nova York mesmo, é a nota 3. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal, ative as notificações pra vocês não estar perdendo a vídeos novos. Só mandamos vídeos novos toda sábado ou domingo, né, recapitulando saga. E quarta-feira temos vídeos normal de crítica aqui no canal, até terminar o recapitulando a saga Sexta-feira 13 e dar início à Hora do Pesadelo. Mas é isso, um beijo, muito obrigado, até a próxima e tchau.